Filipenses capítulo 2, versículos 17 até o versículo 30. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenho eu visto a minha situação. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Isso, até o versículo 30, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma verdade, um princípio, que ele acaba sendo baseado num ditado popular, que eu, particularmente falando, acho ele muito propício, ele muito assertivo, e ele revela, de fato, uma verdade, um princípio que jamais a gente pode esquecer. Qual é essa verdade, vamos assim dizer? Irmãos, irmãs, toda associação, ela gera assimilação. Toda a associação, ela gera a assimilação. Em outras palavras, é o que é dito no ditado popular. Me dizes com que tu andas e eu direis quem tu és. Então, é a mesma verdade, é o mesmo princípio. E quando você analisa, quando você considera esse fato, você percebe que de fato, que verdadeiramente ele é razoável. Por quê? Os nossos relacionamentos, e quando eu falo aqui os nossos relacionamentos pessoais, ele permite, na medida que você se envolve, que você se relaciona com as pessoas, que você possa absorver e que você possa influenciá-la. Na verdade, em todo e qualquer tipo de relacionamento, você está passivo a essas duas coisas. Ou você influencia, ou você é influenciado. Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, a depender da pessoa com a qual você se relaciona. Então, se você se relaciona com uma pessoa temente a Deus, com uma pessoa que procura fazer a vontade do Senhor, uma pessoa que procura andar em santidade,
basicamente você vai ser influenciado por isso. Isso vai lhe afetar, vamos assim dizer, positivamente falando. Da mesma forma, quando você se relaciona com pessoas, que você vive o evangelho, que você pratica a palavra, você também vai estar impactando aquela pessoa, no sentido positivo em si. Então, a gente não pode fugir a esse fato, a gente não pode fugir a essa realidade. As nossas práticas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles acabam influenciando ou nós sendo influenciados, haja vista os relacionamentos que porventura a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, quando nós nos envolvemos com Jesus Cristo, com o nosso Salvador, e quando nós nos envolvemos com as pessoas que se envolvem com Jesus Cristo, automaticamente nós vamos assimilar mais de Cristo nas nossas vidas. Eu queria que você parasse, eu queria que você pensasse nisso. Se você se envolve com pessoas que se envolvem com Cristo, naturalmente você vai assimilar mais de Cristo na sua vida. Isso é inevitável. Isso é inevitável. É justamente por causa disso que a gente vê a necessidade que a gente tem de andarmos com pessoas, de podermos auxiliarmos as pessoas, de podermos estar acompanhando determinadas pessoas, para que, uma vez que eu tenho essa vida íntima com Jesus Cristo, eu possa reproduzi-la na vida das outras pessoas. Esse texto que nós acabamos de ler, Filipenses capítulo 2, versículos 17 até o versículo 30, é um exemplo disso que nós estamos falando, é um exemplo disso que nós estamos dizendo. Por quê? Aqui, nesse trecho, do 17 até o versículo número 30, nós encontramos homens que se envolveram com Jesus Cristo. Pessoas que produziram o caráter de Cristo nas suas vidas, uma vez que elas aprofundaram a sua comunhão com o Senhor. Então, na medida em que isso aconteceu em suas vidas, ou seja, eles aprofundaram a sua comunhão com Jesus Cristo, eles assimilaram mais de Cristo e, de certa forma, isso influenciou na vida de outras pessoas. Aí você pode se perguntar, mas quem são essas pessoas? Basicamente são três pessoas que Paulo ele menciona aqui nessa passagem, do versículo 17 até o versículo 30. Repito, pessoas que se envolveram com Jesus Cristo e pessoas que, por causa disso, manifestavam a vida de Cristo em suas vidas. Paulo fala do seu próprio exemplo, ele fala de si mesmo, do versículo 17 até o versículo 18, quando ele chega a afirmar que pelo fato dele ser fiel a Deus, ele estava disposto a sacrificar a sua própria vida em prol da causa de Deus, em prol da causa do Senhor. E conforme a gente deve observar, isso aqui não era uma bravata do apóstolo Paulo, não, muito pelo contrário. Então, quando ele chega e diz da sua disposição, quando ele chega e diz da sua vontade, que se necessário fosse, ele se sacrificava em prol dos santos, é porque esse sentimento de fato existia no coração do apóstolo Paulo. E por que isso? Porque ele desenvolveu uma vida de profundo relacionamento com Deus. Ele assimilou o caráter de Jesus Cristo, que, conforme nós observamos, através das suas próprias palavras, veio para esse mundo Cristo não para servir, não para ser servido, melhor dizendo, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então veja, a vida que Paulo tinha, intimidade com Deus, intimidade com o Senhor, produziu o caráter de Cristo na sua vida e ele dá esse exemplo aqui nessa passagem. Contudo, Paulo não só fala de si mesmo, como esse servo fiel, disposto até mesmo a entregar a sua vida em prol do Evangelho. Paulo ele fala de uma segunda pessoa, do seu filho na fé, ou seja, Timóteo. Por quê? Aqui Timóteo ele mostra que, aqui melhor dizendo, Paulo ele mostra que Timóteo ele estava disposto a servir o Evangelho. Mas não só disposto, Timóteo ele estava qualificado para realizar a obra de Deus. Se você vê, do versículo 19 até o versículo 24, Paulo ele fala com detalhes acerca desse fato. A disposição de Timóteo de servir ao Evangelho, a qualificação que Timóteo tinha para servir ao Evangelho. Segundo exemplo, de homens que se envolveram com Deus, assimilaram o exemplo de Jesus Cristo e estavam beneficiando a outros. E por fim, Paulo fala de um terceiro exemplo, de uma terceira pessoa. Ele fala de Epafrodito, que conforme Paulo aqui o designa, ele era o companheiro de lutas do apóstolo Paulo. Então, do versículo 25 até o versículo 30,
Paulo ele faz justamente menção de Epafrodito, esse companheiro de lutas. Nessa manhã de hoje, eu não vou aqui esmiuçar detalhes acerca desse texto, porque ele é muito longo e o tempo aqui não vai dar, mas eu queria, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente visse pelo menos algumas características, algumas qualidades de Epafrodito, esse grande servo de Deus que Paulo aqui destaca, essa pessoa que teve um envolvimento com Jesus Cristo de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão intensa, que ele foi útil ao Evangelho e que ele impactou não só a vida do apóstolo Paulo, porque Paulo dá o testemunho dele, mas impactou a vida da igreja, no caso específico, a vida da igreja lá da cidade de Filipos. Então, a título de informação inicial, o nome Epafrodito, literalmente falando, significa amável. Literalmente falando, a palavra Epafrodito, ou o nome Epafrodito, significa amável. Então, esse Epafrodito que Paulo ele faz menção, ele era um dos líderes lá da igreja de Filipos. Epafrodito, ele tinha sido enviado lá pela igreja de Filipos à cidade de Roma, para encontrar com Paulo, para levar a oferta que os filipenses haviam levantado para Paulo e para ajudar Paulo durante um período em que ele estava ali recluso, preso lá na cidade de Roma. Então, Epafrodito ele teve essa missão. Repito, ele era um líder da igreja e ele foi designado pela igreja de Filipos para levar a oferta que os irmãos haviam levantado para o apóstolo Paulo. Essa é a razão da carta, né? Paulo ele escreve essa carta para agradecer a oferta que ele recebera dos irmãos. E nesse caso, Epafrodito foi a pessoa responsável por levar essa oferta. Mas não só. Havia essa missão por parte de Epafrodito, encaminhado pela igreja, de levar essa oferta para Paulo, mas também dele assistir durante um período Paulo, enquanto ele estava lá na prisão, na cidade de Roma. Olha só, dois textos que confirmam isso que eu estou falando. Abram, por favor, aí, ó. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Aqui você vai ver que Epafrodito ele foi enviado para levar a oferta para Paulo. Olha só o que nos é dito aqui, versículo 18 do capítulo 4 de Filipenses. Paulo está agradecendo aos irmãos pelo cuidado que eles tiveram com Paulo, pelo donativo que Paulo havia recebido. Essa foi a razão da carta, basicamente para isso, para Paulo agradecer. Ele só vai falar isso no final, né? Mas ele vai fazer esse registro. Olha só, versículo 18. Paulo diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que, veja, Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o donativo chegou lá, a oferta chegou lá, o recurso material chegou lá. Paulo estava passando por privação, materialmente falando até então. Então, os irmãos sabiam daquela situação de Paulo, se sensibilizaram com essa condição dele, levantaram uma oferta e enviaram. E aqui é interessante, né? Porque, muito embora fosse uma oferta material, propriamente dito, mas Paulo aqui a encara como se tivesse sido um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Muito provavelmente aqui ele está fazendo referência às ofertas de libações que a gente tinha no Antigo Testamento, quando se sacrificava animais, se colocava vinho, e quando havia o contato ali do fogo com vinho, aquele aroma agradável. Então era dessa forma que Paulo via a ajuda que ele havia recebido dos irmãos. Então, Epafrodito foi esse mensageiro, o que levou a essa oferta. Mas não só isso. Epafrodito ele foi também com a missão de cuidar, pelo menos algum tempo, do apóstolo Paulo, porque ele estava preso lá em Roma. Voltem aí, Filipenses capítulo 2, versículo 25, sobretudo a parte final do versículo 25. A parte final do versículo 25. Ele vai dizer o seguinte, ó, 2,25, vou chamar a atenção a parte B, mas vou ler todo o verso. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, veja, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Epafrodito, ele foi para ajudar Paulo, enquanto ele estava encarcerado lá na cidade de Roma. Ele foi para ajudá-lo. Então, a sua missão era basicamente essas duas.
levar o donativo da igreja de Filipos para Paulo, auxiliar Paulo durante um período enquanto ele estava ali preso. Então, há muita coisa, meus irmãos, há muita coisa, minhas irmãs, que a gente podia aqui destacar desse texto. Mas eu queria destacar pelo menos uma nessa manhã de hoje. Pelo menos uma nessa manhã de hoje. Que é a descrição. A descrição que Paulo faz desse servo de Deus. Não qualquer servo, mas um servo consagrado, um servo dedicado que era Epafrodito. Alguém, repito, que aprofundou seu relacionamento com Cristo, alguém que assimilou o caráter de Cristo e agora estava sendo uma referência de liderança, uma referência de espiritualidade, uma referência em termos de serviço, de dedicação à obra do Senhor. Então, se a gente pudesse dar um título a essa mensagem que a gente está fazendo agora, a gente poderia dizer o seguinte: homens imitadores de Cristo, Epafrodito, um bom companheiro nas lutas e no serviço a Cristo. Epafrodito, um bom companheiro nas lutas e serviço a Cristo. E aí, a gente fica a se perguntar, a gente fica a se indagar, sim, mas quais são essas características? O que é que existia no caráter? O que é que existia na conduta de Epafrodito? Razão pela qual Paulo ele faz menção dele aqui nessa carta e, de certa forma, ele elogia esse servo do Senhor, que é exemplo, que é padrão para nós. Quer seja nós, que somos cristãos, no sentido geral, quer seja nós, que somos líderes dentro da Igreja de Cristo. E aqui, quando eu falo liderança, é liderança no seu sentido mais geral. Qualquer cargo que porventura nós exerçamos, qualquer função que porventura nós tenhamos na Igreja de Deus, uma vez que isso acontece, nós somos líderes. Então, o que é que a gente pode ver aqui em Epafrodito, que a gente pode espelhar na nossa vida, que a gente deve assimilar para nós? Quais são essas características, quais são essas qualidades? Então, você vê-las aqui no versículo 25. Vamos acompanhar novamente, meus irmãos, essa descrição que Paulo faz de Epafrodito no versículo 25. Olha só o que ele diz aqui, ó. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Epafrodito, ele seria a pessoa que ia retornar à cidade de Filipos levando informações do apóstolo Paulo. Diferentemente do que acontece hoje, né, que você consegue ter informação das pessoas em tempo real, nos tempos do apóstolo Paulo não era assim. Via de regra, existia uma pessoa que era enviada para saber notícias, para mandar notícias. Então, no caso aqui, foi Epafrodito. Ele saiu de Filipos, conforme nós falamos, para levar a oferta de Paulo, para assistir Paulo. Depois, ele retornaria à cidade de Filipos, trazendo informações de Paulo para aqueles irmãos, os irmãos daquela igreja. Então, ele teria que fazer um percurso de aproximadamente 1.080 quilômetros. 1.080 quilômetros era a distância de Filipos para Roma. Como não existia carro, como não existia transporte motorizado, basicamente essa viagem ela levava aproximadamente 6 semanas. 6 semanas para você sair de Filipos, chegar em Roma, depois sair de Roma e chegar em Filipos. E aí, Paulo, conforme nós vemos aqui, acabou enviando Epafrodito para que Epafrodito pudesse passar informações dele de Paulo. Conforme nós observamos aqui, em si, Paulo não queria enviar Epafrodito para que retornasse à sua cidade natal. Mas havia essa necessidade. Por quê? Ele tinha a carta em mãos e ele levaria informações acerca do apóstolo Paulo. Então, nessa recomendação que Paulo faz, ele nos dá, assim, uma descrição bem sucinta, uma descrição bem direta de quem era Epafrodito. Então, quando você analisa aqui o versículo 25, você vê que são pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 descrições que Paulo faz de Epafrodito, que faz dele um exemplo de fé, que faz dele um exemplo de liderança, que deve servir também de exemplo para nós, quer seja enquanto cristão, quer seja enquanto liderança, para que a gente possa ter esse modelo e assimilar esse modelo na nossa vida. Em primeiro lugar, Paulo diz que Epafrodito, ele era um irmão em Cristo Jesus. É por isso que ele diz, julguei, todavia necessário, mandar
até vós, Epafrodito, e ele continua, por um lado, meu irmão. Então, Epafrodito era alguém que fazia parte da família da fé. Epafrodito era alguém que fazia parte da família de Deus. Paulo via dessa forma. É certo que ele é companheiro, é certo que ele é auxiliar, é certo que ele é um cooperador, ele vai falar acerca disso lá na frente, mas num primeiro momento, Paulo enxerga Epafrodito como alguém salvo, um irmão em Cristo Jesus, alguém que, a exemplo do que aconteceu com o apóstolo Paulo, havia aceitado a Cristo como seu Salvador, havia experimentado a salvação, fazia parte da família de Deus, então existia essa ligação, essa comunhão. Ele não era qualquer pessoa, mas ele era, em primeiro lugar, um irmão em Cristo Jesus. Paulo, ele vê essa unidade que ele tinha com Epafrodito. A fé em Cristo Jesus os unia. A fé em Cristo Jesus fazia com que eles mantivessem essa comunhão de Paulo com Epafrodito. É por isso que Paulo, repito, o vê nada mais, nada menos como um irmão em Cristo. Mas não só isso. Seguindo aqui o versículo 25, Paulo também vê Epafrodito como um cooperador. Paulo também vê Epafrodito como um cooperador. É por isso que na sequência o texto diz, por um lado, meu irmão, e ele complementa, cooperador. A palavra cooperador que nós temos aqui, literalmente falando, significa companheiro, companheiro no trabalho. Significa um colaborador, significa um ajudador. Então, Epafrodito era alguém que havia se aliado a Paulo no serviço, na causa, no trabalho do Senhor. Observe que ele não era apenas um irmão em Cristo. Observe que Epafrodito não era apenas uma pessoa salva em Cristo Jesus, mas além da salvação, Epafrodito era uma pessoa que havia se engajado no trabalho do Senhor. E enquanto pessoas salvas em Cristo Jesus Cristo, e na pessoa de Jesus Cristo, melhor dizendo, a gente precisa também, meus irmãos, a gente precisa também, minhas irmãs, ter essa mentalidade. Eu sou salvo, eu faço parte da família da fé, eu sou um irmão em Cristo, mas além de salvo, de componente da família da fé, de irmão em Cristo, eu também devo ser um cooperador. Alguém que ajuda no trabalho, alguém que auxilia na tarefa de realizar ou de fazer crescer o reino de Deus aqui nesse mundo. Então, Epafrodito era essa pessoa. Espiritualmente falando, era salvo, e pelo fato de ser salvo, ele era um auxiliador, um companheiro no trabalho de Deus, no trabalho do Senhor. Segunda descrição. A terceira descrição, Epafrodito, ele era um companheiro. Epafrodito, ele era um companheiro. E Paulo ele diz, meu irmão, cooperador, e ele complementa, companheiro de lutas. Em outras palavras, Epafrodito, ele era um companheiro de guerra do apóstolo Paulo. Literalmente falando, um companheiro de guerra do apóstolo Paulo. É interessante a gente observar a visão que Paulo tinha da realização da obra de Deus. Para Paulo, a realização da obra de Deus era como se fosse uma guerra, um conflito. E de fato é, porque a gente observa que quando você faz a obra do Senhor, muitos inimigos se levantam. No caso do apóstolo Paulo, muitos inimigos se levantaram. Por um lado, você tinha os judaizantes, que iam de encontro ao ministério do apóstolo Paulo. Por outro lado, você tinha os mundanos. Por outro lado, você tinha os idólatras. Então, eram os inimigos, vamos assim dizer, que Paulo ele tinha no realizar a obra do Senhor. E conosco não é diferente. Não é diferente, meus irmãos. Quando a gente se torna um cooperador, quando a gente se torna um auxiliar no reino de Deus, a gente deve encarar a nossa atuação nesse campo como uma luta. Por quê? O reino das trevas não se alegra com isso. Não se alegra com isso. Se tem uma coisa que Satanás gosta, na verdade, ele adora, é ver crente sem fazer nada dentro da igreja. Pensa como ele gosta, pensa como ele adora. Por quê? Porque na medida que você tem poucas pessoas atuando, trabalhando na obra do Senhor, o reino da luz não está se expandindo. E se o reino da luz não está se expandindo, o reino das trevas está prevalecendo. É fácil assim, meus irmãos. É fácil assim. Então, muitas vezes a gente fica negligenciando, muitas vezes a gente fica justificando a nossa não participação dentro do trabalho do Senhor. Contudo, o que a gente deve ter de perspectiva em relação a isso é que quando a gente age dessa forma, a gente está cooperando
com a prosperidade do reino das trevas. E na medida em que você se dispõe a servir a Deus, na medida em que você se dispõe a atuar em prol da causa do Senhor, entenda também isso. Ou seja, as trevas, elas não vão ficar satisfeitas. E vão se levantar os inimigos. É por isso que muitas vezes a gente tem tanto desestímulo para servir a Deus. É por isso que a gente vê a obra do Senhor muitas vezes estagnada. Por quê? A atuação, meus irmãos, do inimigo das nossas almas. E muitas vezes a gente se torna refém disso, porque a gente aceita determinadas situações. Às vezes, um erro de um determinado irmão em relação a nós, a gente já pega isso como justificativo para não trabalhar no Senhor. Quem se agrada disso é o diabo. Por quê? As trevas, elas estão prosperando. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Que perspectiva? Eu devo ser um cooperador, assim como Epafrodito era. E uma vez que eu sou um cooperador, eu devo estar pronto. É uma luta que eu vou travar. E aqui Paulo ele tinha esse auxílio. Epafrodito era um companheiro, alguém que estava de lado, ao lado dele, fortalecendo, ajudando, e era assim também que ele, Paulo, via Epafrodito. Então, Epafrodito, ele era um irmão em Cristo. Epafrodito, ele era um cooperador. Epafrodito, ele era um companheiro. Em quarto lugar, Epafrodito, ele era um mensageiro. Olha só o que nós temos aí no complemento do versículo. Diz o seguinte: por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, veja, vosso mensageiro. A palavra mensageiro aqui, literalmente falando, é a palavra apóstolo, que a palavra apóstolo significa mensageiro. Então, Epafrodito, ele foi designado, ele foi enviado para uma missão especial. E a gente já viu, né? Qual foi a missão que Epafrodito foi designado? Ele foi levar oferta para Paulo, ele foi assistir Paulo, ato contínuo, trazer informações de Paulo. Então, ele era alguém que assistia, se via como assistente no ministério de Paulo. Quando você analisa esse fato, quando você analisa essa realidade, você chega a uma conclusão, pelo menos a uma conclusão. Que conclusão? Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém, absolutamente ninguém, faz a obra do Senhor sozinho. A gente olha a vida, a gente olha o ministério, a gente olha o trabalho do apóstolo Paulo, foi uma coisa grandiosa, grandiosa mesmo. Mas quando você analisa alguns depoimentos pessoais que Paulo faz, você aprende que Paulo nunca fez nada sozinho. Existia, vamos assim dizer, uma rede de pessoas que estava ali sustentando, que estava ali assistindo, que estava auxiliando o apóstolo Paulo. Aqui ele está falando de Epafrodito, mas você vê o próprio Timóteo e tantas outras pessoas. Quando você olha, por exemplo, a lista de pessoas, lá em Romanos capítulo 16, é uma lista infinda. Então, isso mostra que nós sempre precisamos auxiliar alguém ou alguma coisa dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. Ninguém faz nada só. E repito, por mais que o ministério de Paulo fosse profícuo, mas ele teve a necessidade de pessoas que pudessem lhe auxiliar. E nesse caso aqui, Epafrodito era essa pessoa, sempre disposta a ser um apóstolo, um mensageiro, alguém que fosse enviado para missões específicas, alguém que auxiliasse naquilo que o apóstolo Paulo precisasse, como de fato ele fez. Então, isso aponta para a disponibilidade que nós devemos ter dentro da causa do Senhor. Estarmos disponíveis para fazer aquilo que porventura seja necessário, aquilo para o qual Deus está nos chamando, porque é assim que Deus ele quer que nós nos comportemos. Era dessa forma que Epafrodito ele se comportava. Então veja, ele era um irmão em Cristo, ele era um cooperador, ele era um companheiro, ele era um mensageiro e aqui fortalecendo, ele era um auxiliar. E aí no finalzinho Paulo diz: e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa palavra auxiliar que nós encontramos aqui, ela tem um significado bem especial. Ela descreve o serviço sagrado. Alguém que apoiasse a outra pessoa no serviço sagrado. A gente observa muito isso no Antigo Testamento, né? Existiam os cerimoniais, existiam os sacrifícios e havia necessidade de pessoas para assistir o sacerdote, o sumo sacerdote, em tudo aquilo que se desenvolvia em relação ao culto. Então, Paulo usa essa palavra para dizer que Epafrodito era esse auxiliar.
um assistente ali, que fazia o que era necessário, como se fosse um ato de culto, um ato de adoração a Deus. Pensa numa perspectiva, meus irmãos. Pensa numa perspectiva, minhas irmãs, que nós devemos ter naquilo que a gente faz para Deus. Quando a gente faz algo para Deus, de fato, a gente deve fazer para Deus. Não é para agradar A, B, C, D, não é para ser visto pelas pessoas, não. Aquilo que a gente faz, seja o que for, trabalhos mais simples, trabalhos mais complexos, a gente tem que ver nessa atividade uma forma de demonstrar a nossa adoração a Deus. Eu estou fazendo porque assim eu adoro a Deus. Eu estou fazendo assim porque eu expresso a minha adoração ao Senhor. De fato, é um serviço sagrado que eu estou realizando. Cultuamos a Deus quando nós servimos a Deus, no sentido de trabalhar na sua obra. Desde que a gente venha ter essa motivação, desde que a gente venha ter esse pensamento de que aquilo que nós estamos fazendo para a glória do nosso Deus. Não é para a nossa projeção pessoal, não é para o nosso destaque particular, não. Afinal de contas, tudo isso vai passar. Mas a gente fazer em prol de Deus. Porque quando a gente faz em prol de Deus, como um ato de adoração a Deus, fica tudo mais fácil. Inclusive para a gente poder enfrentar as dificuldades que muitas vezes se nos apresenta quando a gente realiza a obra do Senhor. Porque conforme eu falei agora há pouco, existem aquelas circunstâncias que nos estimulam, existem aquelas circunstâncias que nos escandaliza, mas quando você tem em mente, na meta de estar fazendo como uma adoração a Deus, fica tudo mais fácil. E você não vai deixar de fazer, porque fulano não faz. Você não vai deixar de fazer, porque fulano muitas vezes lhe atrapalha naquilo que você faz. Não, você vai fazer com toda a força, com toda a disposição, com todo afinco. Por quê? É uma forma de você glorificar o nome do nosso Deus. Era assim que Epafrodito ele agia. Então, quando você analisa essas 5 descrições, eu queria que você pensasse nelas na manhã de hoje. Epafrodito ele era um irmão em Cristo, Epafrodito ele era um cooperador, Epafrodito ele era um companheiro de lutas, Epafrodito ele era um mensageiro, Epafrodito ele era um auxiliar. Quando você entende todas essas descrições, você chega aqui a uma verdade. Que verdade? Irmãos, irmãs, a nossa posição em Cristo nos leva a nos comprometer com o serviço de Cristo. A nossa posição em Cristo nos leva a nos comprometer com o serviço de Cristo. Epafrodito, ele não era contado dentre aqueles que faziam parte da família de Deus simplesmente por ser. Não, ele é irmão em Cristo, pronto, somente. Não. De um lado, ele tinha um privilégio de ser da família de Deus, de ser irmão em Cristo, mas por outro lado, essa condição que Epafrodito tinha de pessoa salva em Cristo Jesus gerava algumas implicações. É como eu sempre gosto de dizer, todo bônus gera um ônus, todo privilégio gera uma responsabilidade. Quanto mais privilégios você tem, mais responsabilidades recaem sobre você. Qual era o privilégio aqui de Epafrodito? Ele era salvo. Ele era um irmão em Cristo Jesus. Ele tinha um benefício da salvação. Ele tinha a comunhão, não só de Cristo, mas também daqueles que estavam em Cristo. Paulo, por exemplo. Mas isso fazia com que ele fosse um cooperador, com que ele fosse um companheiro, com que ele fosse um mensageiro, e com que ele fosse um auxiliar na obra do Senhor. Perceberam isso, meus irmãos? Perceberam isso, minhas irmãs? É assim que acontece conosco. Somos salvos por Deus. Temos o benefício da salvação? Sim. Mas isso traz consigo algumas obrigações, algumas implicações de compromissos que eu, você, todos nós devemos exercer no reino do Senhor. A gente vê aqui, no caso de Epafrodito, de cooperar, de estar ajudando, de estar disposto a fazer qualquer coisa, de contribuir com o progresso do reino. Então, isso também está nos nossos ombros. Às vezes a gente abre a boca e a gente deve abrir. Sou salvo em Cristo Jesus, que beleza. E de fato é uma coisa muito maravilhosa, é a maior bênção que a gente tem nessa vida. Mas pense também nas implicações disso. O que é que você está fazendo? O que é que você está realizando que corresponde com essa realidade que você tem em Cristo Jesus? Você tem ciência da salvação? Ótimo. Você desfruta da comunhão com o Senhor?
Beleza. Você tem certeza de salvação, ou seja, que vai partir deste mundo e estar na eternidade com o Senhor? Maravilha. Sim, mas diante de tudo isso, o que é que você está fazendo para corresponder com gratidão a Deus? Ou você não faz nada? Deus fica na obrigação de sempre lhe abençoar, de sempre lhe abençoar, de sempre lhe abençoar, e não tem uma contrapartida nesse processo. É como eu sempre gosto de falar, nunca a gente vai compensar completamente a salvação que a gente tem do Senhor. Nunca, nunca, nunca. Mas a gente pode, pelo menos, responder com gratidão. E responder com gratidão, na prática, significa isso. Fazer algo que esteja ao nosso alcance. Tem muita coisa que está ao nosso alcance. Para que a gente possa chegar assim para Deus e dizer em ações, Senhor, muito obrigado pela salvação. Dizer em ações, muito obrigado pela salvação. Eu não fui salvo para estar sentado num banco, para estar esquentando assento, para estar de braços cruzados, para estar criticando aqueles que fazem alguma coisa, porque acontece isso, né? Às vezes as pessoas não fazem nada e criticam aquelas que fazem, que é pior ainda, né? Se não bastasse o pecado da inatividade, ainda tem esse outro. Então, que não sejamos assim, mas que nós sejamos atuantes, mas que nós possamos estar agindo em prol da causa do Senhor, para, repito, através das nossas ações, chegarmos para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado pela salvação, a salvação graciosa que o Senhor me deu na pessoa de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assumamos esse compromisso com Deus, de sermos úteis, de alguma forma, de alguma maneira, na causa do Senhor. Hoje pela manhã, daqui a alguns instantes, a gente vai estar escolhendo a pessoas específicas, para que elas possam atuar em áreas específicas da nossa igreja. Estaremos escolhendo aqueles que vão liderar a parte administrativa, a parte educacional. Também nós estaremos escolhendo aquelas pessoas que estarão nos liderando no seu sentido específico, como oficiais, presbíteros e diáconos. Mas que a gente possa, mesmo não atuando nessas áreas, dar a nossa contribuição. Auxiliar essas pessoas que estarão atuando nessas áreas para que elas possam fazer aquilo que Deus requer delas. Foi aquilo que eu disse, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de auxiliares. Talvez você não seja o presidente do patrimônio, talvez você não seja professor de escola bíblica dominical, talvez você não venha a ser um presbítero, um diácono, beleza, mas auxilie essas pessoas. Contribua naquilo que você pode fazer, nem que seja em oração, para que essas pessoas possam ser capacitadas, para que essas pessoas possam estar dispostas, para que essas pessoas elas venham ser bênção na obra do Senhor. Porque quando os nossos líderes, eles são bênçãos na obra do Senhor, quem vai crescer, quem vai expandir é a própria obra, e Deus em tudo isso, ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. E aquelas pessoas que estarão sendo escolhidas como líderes, repito, ser nos cargos administrativos, ser nos cargos de ofício, especificamente falando, que vocês possam se espelhar nesses bons exemplos de pessoas que andaram com Cristo, de pessoas que assimilaram de Cristo, para que vocês também possam assimilar de Jesus Cristo nas suas vidas. Foi o que eu falei no início. Todo e qualquer relacionamento, ele promove justamente isso, que você possa assimilar de pessoas que você se relaciona com elas. Toda associação, ela gera assimilação. Toda associação, ela gera associação. Então, toda associação gera assimilação. Então, que você possa se associar mais de Cristo, que você possa se associar daqueles que estão mais associados com Cristo, para que você possa ser uma liderança exemplar, para que você possa ser uma liderança que corresponda com aquilo que Deus exige de você. Afinal de contas, não é o cargo pelo cargo que a gente deve ter, mas a gente deve ter o cargo e corresponder a ele para que através dele, Deus, ele venha a ser glorificado. Que essa venha a ser a nossa meta, o nosso objetivo, fazermos as coisas acima de tudo para a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele esteja nos abençoando e que ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.